você procura algo que lhe agrade para ouvir no rádio, agora você pode ouvir músicas selecionadas, comentários e notícias da IPB no seu computador via internet 24 horas por dia. Digite www.ipb.org.br/rádio e fique ligado na IPB, a rádio que faltava na sua vida. Experimente www.ipb.org.br/rádio. A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu quero agradecer a você o privilégio de você ser nosso parceiro, de você ser nosso intercessor, de você estar assistindo o nosso programa todos os sábados e multiplicando este programa entre os seus amigos, divulgando esta grande bênção da mensagem de Cristo através da televisão. O programa de hoje vai falar de um presente de Deus para você, o maior de todos os presentes, o presente da vida eterna, o presente da salvação, a bênção grandiosa da justificação por meio de Jesus Cristo. Eu queria que você convidasse sua família, que você ligasse para os seus amigos, porque Deus tem algo muito especial para o seu coração, através da mensagem de hoje. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos hoje a presença do reverendo Eudes Coelho, pastor jubilado da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, em São Paulo, e logo pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu falei com o senhor pastor jubilado. E o que vem a ser um pastor jubilado? O amigo telespectador pode ser que esteja aí querendo saber o que é um pastor jubilado. Eu acho que você tocou numa boa pergunta, Daniel, para começar a guisa de introdução. Pastor jubilado na Igreja Presbiteriana do Brasil é o pastor que normalmente, por idade, atingiu 70 anos de vida, pela graça de Deus. Então, ele perde o direito, a oportunidade de presidir o conselho da igreja. Não tem mais essa competência. Isso não significa que o pastor jubilado é um pastor encostado. O pastor jubilado é um pastor que continua na ativa, não como pastor efetivo de uma igreja, mas como o pastor a serviço da igreja, sem o envolvimento com a administração conciliar. O senhor é um pastor jubilado, o senhor já completou 70, mas o senhor está em pleno movimento, o senhor está continuando o seu pastorado, o senhor está plantando uma igreja num bairro de São Paulo chamado um bairro de Moema, um bairro de classe média e classe média alta, muitos desafios de condomínios fechados, onde as pessoas não têm acesso. Como são esses desafios e para um pastor já na idade do senhor plantar uma igreja nova? Bom, do ponto de vista pessoal, para mim foi uma oportunidade de Deus, porque não fiquei parado. Não fiquei parado um dia sequer. E, de certo modo, nunca trabalhei tanto como pastor como estou trabalhando agora, porque eu sou faxineiro, eu sou zelador, eu sou o chaveiro, enfim, faço tudo. Não tenho secretário, eu sou secretário de mim mesmo. Mas Deus nos deu a oportunidade de abrir lá no Hotel Quality, que funciona na Avenida Atlântica, Avenida Rochinol, 57. Nós fazemos funcionar uma igreja, uma comunidade cristã, presbiteriana, aos domingos, às 17 horas. E tem sido uma oportunidade excelente para trazer pessoas que não iriam a um templo evangélico por preconceito, por receio, etc., de envolvimento, mas pode se dirigir ao hotel. Então nós estamos no hotel, no coração de Moema. Mas por que Moema? Bom, Moema, primeiro porque nós não conhecíamos, não existia uma igreja presbiteriana lá em Moema.
É um bairro que vem crescendo assustadoramente, é um bairro com mais de 47 mil residentes, moradores, mas é um bairro que é um desafio porque existe muito vazio espiritual. E nós constatamos isso de várias maneiras. Uma delas é a concentração de consultórios de psiquiatria e psicologia no bairro. Por que tantos psiquiatras abrem os seus consultórios em Moema? Primeiro, porque os moradores têm uma crise existencial. Segundo, porque tem dinheiro para pagar 2, 3 anos de terapia. E terceiro, porque tem uma vida noturna agitadíssima, hoje concorrendo com a Vila Madalena, onde há bares, danceterias, havia bingos que estão temporariamente fechados, e nesses lugares rola bebida alcoólica, rola droga, rola sexo fora do casamento, e isso tudo traz consequências desastrosas. Então, aí a razão de estarmos em Moema, procurando ser relevantes para o bairro, levando a mensagem da palavra de Jesus, somente isso, pregando o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, amor transformador, amor redentor. Existe diferença do morador de Moema para o morador da periferia de São Paulo? As necessidades espirituais são as mesmas? Ou o rico não precisa de Deus, o pobre é que precisa, ou o rico precisa, o pobre não precisa? Eu sei que há essa segmentação social, mas, via de regra, o homem simples, a pessoa, a família pobre, ele é mais receptivo à palavra de Deus. A pessoa que está na classe média, média alta, a pessoa que está na classe A, infelizmente, essas pessoas são resistentes à palavra de Deus em razão do poder aquisitivo. Mas um dia vai ver que o dinheiro não é tudo na vida, que Deus se faz necessário na sua existência. Reverendo Eudes, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui do Verdade e Vida. Obrigado. Nós vamos ouvir essa música e logo após a mensagem da Palavra de Deus a você mesmo, morador de Moema, de São Paulo, ou do Piauí, ou do local mais distante do norte, nordeste e sul do país, vai ouvir a mensagem que Deus preparou para o seu coração logo após essa música com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Não há maior amor.
Salvador, deixando o céu aqui nos revelou, quando na cruz o mundo em dor salvou. Enquanto aqui viver, meu canto há de ser. Hoje sou livre, enfim, por esse sangue assim, não há maior amor. Eu quero conversar com você hoje sobre aquilo que é o coração da Bíblia, o ponto culminante, mais elevado da obra da graça de Deus em nosso favor. Eu quero conversar com você sobre a justificação. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produzirá perseverança, a perseverança experiência e a experiência esperança. Eu quero dizer para você que a justificação é uma necessidade vital para o homem pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo, nenhum sequer. Todos se desviaram. E o homem é pecador porque ele nasceu em pecado, ele vive no pecado, a inclinação da sua carne pende para o pecado, e o homem não pode jamais buscar o bem por si mesmo, porque ele tem uma natureza caída. Você peca por palavras, você peca por obras, você peca por pensamentos, você peca por omissão. Você, na verdade, não consegue ter nenhuma área da sua vida que não tenha sido afetada pelo pecado. Você está num estado que a Bíblia chama de depravação total. Você está cego, você está com o coração endurecido, você está sem vida. E a Bíblia diz que Deus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. De tal maneira que o homem por si mesmo jamais pode ser salvo. Não pode ser salvo pelas suas obras, porque pelas obras ninguém pode chegar até Deus. E a Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Você não pode ser salvo pelos seus predicados morais, porque a Bíblia diz o seguinte: sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O pecado que habita em nós não nos permite sermos pessoas perfeitas em nós mesmos. A Bíblia chega a dizer que se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você se torna culpado da lei inteira, porque o padrão de Deus para entrar no céu é a perfeição. Nenhuma pessoa que não seja perfeita poderá entrar no céu, porque no céu não entra pecado. Dessa forma, então, você não pode ser salvo pelos seus predicados morais, porque o padrão de Deus é a perfeição e você não é perfeito, eu não sou perfeito. A Bíblia diz que você não pode ser salvo pela sua religiosidade. Na verdade, aqueles que pensam que toda religião é boa, que toda religião conduz a Deus, que o que importa é você ter uma religião e ser honesto e ser sincero, isso é um engano. Todas as religiões do mundo são a tentativa do homem chegar até Deus pelos seus méritos, pelos seus esforços, pelos seus predicados morais ou pelas suas cerimônias e ritos, mas a Bíblia fala que só existe um caminho que leva você a Deus, e este caminho é Jesus. Só existe uma porta que introduz você à presença de Deus, e esta porta é Jesus. Só existe uma maneira de você ser salvo, que é através da justificação pelo sangue de Jesus.
Justificação é algo que Deus faz por você e não em você. Justificação é um ato e não um processo. Justificação é um ato legal, é um ato judicial. Acontece no tribunal de Deus e não dentro do seu coração. Justificação não tem graus. O crente mais frágil, mais fraco, está tão justificado quanto o santo mais piedoso. Não existe uma pessoa mais ou menos salva ou uma pessoa muito salva. Existem pessoas salvas, plenamente salvas, cabalmente salvas, pelo mérito do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando você põe a sua confiança em Cristo, quando você transfere a sua confiança para Ele, quando você se arrepende do seu pecado, quando você põe a sua fé no Filho de Deus, neste exato momento, lá no tribunal de Deus, Deus carimba a sua ficha, dizendo: esse está perdoado, esse está justificado, esse não deve mais nada, esse está justificado por meio do sacrifício do meu Filho, Jesus Cristo. Portanto, justificação é algo declaratório. Você não tem mais culpa diante de Deus. Tem a ver com seus pecados passados, presentes e futuros. Não tem mais dívida, não tem mais condenação. Você está quites com a lei de Deus, você está quites com a justiça de Deus, você está justificado. Esta é a bênção gloriosa desta verdade. Mas preste atenção que existem os frutos maravilhosos desta justificação. E a primeira verdade que Paulo diz é assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Agora você não é réu, agora você é filho, agora você não é estranho, agora você é amigo, agora você não está longe, agora você está perto, agora você foi reconciliado com Deus, a sua relação com Deus foi estreitada por causa do sangue de Jesus e você tem paz com Deus, você tem intimidade com Deus, você tem comunhão com Deus. Mas, em segundo lugar, Paulo disse que nós temos acesso a esta graça. Nós temos graça, ou seja, você tem livre acesso à presença de Deus. Você não precisa de um sacerdote mais. Você não precisa de um outro mediador mais. Você não precisa de ir a um outro alguém para que este outro alguém te conduza à presença de Deus. O caminho foi aberto e você pode falar com Deus, você pode orar a Deus, você pode adorar a Deus, você pode ter comunhão com Deus, porque você tem livre acesso a esta graça divina. Mas mais do que isso, quando você é justificado, diz o apóstolo Paulo que você se gloria na esperança da glória de Deus. Quando você é salvo, você perde o medo do futuro, você não tem medo da eternidade. A morte para você agora não é mais uma tragédia, a morte não é mais uma derrota. Agora você tem convicção de que no final da sua vida, você encontrará os braços abertos de Jesus, você entrará na casa do Pai, você entrará na mansão celestial, você deixará o corpo para habitar com o Senhor Jesus. E para você que crê no Senhor Jesus e que foi justificado, a morte não é um pesadelo, a morte é lucro, porque morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor, morrer é deixar este mundo de dor, de lágrimas e de frustrações para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Que coisa maravilhosa, porque quando você é justificado, você não apenas recebe a salvação, mas você recebe também a comunhão. Você não apenas recebe comunhão, mas você recebe esperança, você recebe certeza, você recebe convicção de que o seu nome está escrito no livro da vida, que você é ovelha do pastoreio de Deus, que você é filho na família de Deus, que você é herdeiro de Deus, que você é co-herdeiro com Cristo. Ou você pode me perguntar: pastor, mas a justificação tem apenas a ver com o céu, com a eternidade, com a vida depois desta vida? Em que sentido essa justificação pode me ajudar aqui e agora, nas lutas que vivo, nas batalhas que travo, nos vales pelos quais eu percorro? E eu quero responder para você. Preste atenção aqui. Paulo diz assim: e não apenas isto,
mas nos gloriamos nas próprias tribulações. Veja você que quando você está salvo por Jesus, você encara a vida de outra maneira. Não tem medo, não tem desespero, não tem acaso, não tem determinismo cego, não tem mais coincidência. Você sabe que a mão bondosa de Deus é quem conduz a sua vida e o plano de Deus, perfeito e vitorioso, se estabelece na sua caminhada. De tal maneira que quando a tribulação chega, quando a pressão chega, quando as lutas vêm, quando a enfermidade bate à sua porta, quando o luto visita o seu lar, quando a crise financeira se aproxima, quando os problemas de toda ordem encurralam e entrincheiram a sua vida, você tem certeza de que Deus está no controle, de que a sua vida está nas mãos do Eterno, de que ninguém, nem nenhuma circunstância pode roubar e tirar você das mãos de Jesus, e você se alegra, não porque você é masoquista, não porque você gosta de sofrer, não porque o sofrimento em si seja um bem, mas porque você sabe que Deus está no controle da sua vida e conduzirá você em triunfo. Depois Paulo diz assim, e a tribulação produzirá perseverança. A palavra perseverança aqui é paciência triunfadora, é paciência com as circunstâncias. É aquela paciência, não do estoico, que trinca os dentes e diz, eu tenho que aguentar essa situação, venha o que vier. Mas você está sofrendo e gemendo. Não, não é essa paciência que Paulo está falando. Quando você confia em Deus, quando você é salvo por Jesus, quando você é justificado, as lutas da vida vão transformando você, vão moldando você, vão gerando e formatando em você o caráter de Cristo. E você então tem paciência com as circunstâncias, porque sabe que Deus está no controle delas. Paulo prossegue e diz o seguinte, que esta perseverança produz experiência. Deus não quer que você tenha uma fé de segunda mão. Não basta você ser filho de crente, não basta você saber que seus pais andam com Deus, não basta você saber que os patriarcas, que os profetas, que os apóstolos andaram com Deus e tiveram lindas experiências com Deus. Deus quer que você tenha a sua experiência com Ele. Deus quer que você o conheça intimamente, pessoalmente, profundamente, gloriosamente. Deus quer fazer parte da sua vida. Você vai experimentar e se deleitar em Deus. Você vai banquetear-se na mesa de Deus. Você vai experimentar e saborear os manjares de Deus. Você vai desfrutar das delícias de Deus, porque Deus quer dar a você experiências grandiosas de intimidade com Ele. Paulo termina dizendo o seguinte, que esta experiência vai produzir esperança. Esperança. E a esperança não se confunde. A esperança do crente não é uma esperança vaga, não é uma esperança vazia, não é uma esperança que pode ser e pode não ser. Paulo diz o seguinte, a experiência produz esperança e a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Você tem certeza absoluta. Você pode dizer como Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Você pode dizer como Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Você pode dizer como Estevão, que na hora do seu martírio, na hora em que estava sendo apedrejado, ele olha para o céu e diz, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Você pode ter a garantia de que quando você fechar os olhos aqui, a sua vida está nas mãos do Deus vivo, mas enquanto você caminha aqui, bondade e misericórdia estão do seu lado, e você caminha com essas duas companhias, com esses dois amigos, e então ao fim, você vai habitar na casa do Senhor para todo sempre. Você pode ter certeza que enquanto você caminha pelas estradas da vida, o Senhor Deus vai te segurar pela sua mão direita e vai te guiar com seu conselho eterno e depois vai te receber na glória. Que coisa maravilhosa, que verdade bendita, que experiência gloriosa é você ser salvo por Jesus, é você ser justificado pelo sangue de Jesus. Você é justificado pela obra de Cristo na cruz e você toma posse dessa justificação pela fé.
E você então tem a certeza de que Deus o perdoou, de que Deus o justificou, que não tem mais condenação sobre a sua vida. Você olha para frente e se gloria na esperança da glória de Deus. Se você ainda não entregou o seu coração para Jesus, neste momento você tem esta oportunidade. Se você ainda não foi reconciliado com Deus, os braços de Jesus estão abertos e dizem para você: vinde, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia de você se reconciliar com Deus. Hoje é o dia de você ser salvo. Hoje é o dia dos anjos celebrarem a sua volta para os braços de Deus. Hoje é o dia mais importante da sua vida, se você nesta hora se render ao Filho de Deus e recebê-lo como seu Salvador pessoal. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te sustente em nome de Jesus. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Graças a Deus que a justificação acontece com base no que Cristo fez por nós, e não no que fazemos para Deus. A justificação é a obra de Deus por meio de Cristo e é recebida pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Neste domingo, visite a igreja presbiteriana mais próxima da sua casa. Escola dominical pela manhã, com classes para todas as idades. Culto pela manhã e à noite, você é o nosso convidado especial. Visite o nosso site para localizar a igreja presbiteriana mais próxima da sua casa. www.ipb.org.br ou ligue para 0800 119 105. No portal da IPB, você acessa também o site do programa Verdade e Vida, clicando no site, no banner do programa Verdade e Vida. E assim você pode assistir vários programas Verdade e Vida em qualquer dia, horário, local. Divulgue isso com seus amigos, com seus parentes. Daqui a pouco você vai saber como adquirir o programa de hoje com o tema Justificação pela Fé. Até o próximo programa, nesse mesmo horário, nessa mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. O programa Verdade e Vida está disponível em DVDs e CDs para você assistir ou ouvir as mensagens em casa, no carro ou presentear amigos e vizinhos. Ligue agora para 0800 119 105. Fale com um dos nossos atendentes ou deixe um recado e entraremos em contato com você. Ou nos envie um e-mail verdadevida@ipb.org.br. Ligue agora 0800 119 105. Ao ligar comprando ou não, você receberá gratuitamente um Cada Dia, com meditações de coragem e fé para ajudar no seu crescimento espiritual. Este DVD com as mensagens do Reverendo Hernandes, Comunicação na Família, Se Deus nos ama, por que sofremos? Até quando devemos perdoar? Um clamor por avivamento, custa apenas R$ 30. Por R$ 35, você leva o DVD mais o CD Cânticos Congregacionais. Os recursos de vendas de vídeos e CDs são revertidos na produção do Verdade e Vida. Ligue agora para 0800 119 105 ou envie um e-mail verdadevida@ipb.org.br. Se as linhas estiverem ocupadas, deixe um recado. Verdade e Vida, espalhe essa boa notícia. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco sua vida. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã
trará suas próprias preocupações.